é muito, muito, muito complicado. Então, eu gosto de dar o exemplo do Covid, quando teve a pandemia, que a gente viu que várias medidas foram implementadas, e depois de alguns anos a gente constatou que a influenza também caiu nos humanos, a ocorrência de influenza. Mas a gente não sabe por quê. Foi por causa da máscara, foi porque houve limitação de lugares muito lotados, foi por causa da vacina, provavelmente uma combinação. Mas fica muito difícil saber, não, essa aqui foi a coisa mais importante, então vamos focar nisso. A vida passa e a gente volta ao normal. Então, eu acho que acontece um pouco isso em suíno, então eu acredito que essas tecnologias também possam ajudar a trazer dados para a gente enxergar e falar, ah, tá, não, isso aqui é o principal, vamos investir nisso. E o que está disponível, né? Eu acho que muitas pessoas aqui na audiência devem estar bem familiarizados com comedores automáticos, pesagem automática, ou então mesmo a inteligência artificial para contar os animais, etc, etc. Esse tipo de tecnologia, acredito, a gente usa ali em muitas granjas no dia a dia, não é nenhuma novidade. Porém, quando a gente fala em tecnologias relacionadas à biosseguridade, a gente tem menos disponíveis, principalmente que são comercializadas. Então, esse é o foco dos trabalhos que eu vou apresentar hoje para vocês. Assim que eu comecei a entrar um pouco nessa área eu trabalho mais na pesquisa, mas vocês vão ver a pesquisa muito aplicada, eu percebi que existiam alguns desafios. Eu vou falar bastante deles nos próximos slides, mas eu acho que são 3 desafios principais. Um deles é que a gente está tentando introduzir uma coisa nova num ambiente já caótico muitas vezes, né? Então, o pessoal já tem poucos funcionários, muitos animais, vida corrida, é final de semana, é noite, não para. E agora a gente está falando, então, aliás, tem mais essa coisinha aqui que a gente quer que você faça. Ou então, mas tem que checar também esse equipamento agora. Isso é bastante complicado, né? Principalmente tornar isso uma prioridade. As questões de confidencialidade. Então, a gente está falando de tecnologia, vocês vão ver, algumas dessas tecnologias são um pouco delicadas. A gente está vendo o que os empregados estão fazendo dentro da granja, a gente está vendo como os veículos estão se movimentando fora da granja. E no início, quando a gente estava tentando introduzir algumas dessas ideias, esses projetos, essas tecnologias, o pessoal falava, mas calma lá, como assim? Você está me seguindo agora? Sim, a gente, by the way, também o Google Maps e todo que você já usa está te seguindo também, mas é bem mais complicado, né? Porque agora é uma coisa do trabalho, o pessoal fica nervoso que isso vai acabar afetando a vida pessoal. Então, essa foi uma parte muito importante, um desafio muito importante que a gente teve que pensar e conversar muito, muito, muito com as pessoas que iam ser os usuários. E a última parte, não menos importante, é a parte técnica mesmo, né? Eu, como veterinária, imagino a maioria de vocês como pessoas que têm esse tipo de treinamento, a gente não conhece algumas tecnologias. Acho que a gente tenta, mas nós não somos os experts para resolver um desses problemas. Então, a gente viu rapidamente nos nossos projetos também que a gente precisava fazer colaboração com o pessoal, uma experiência totalmente diferente, outro treinamento, para trabalhar juntos e falar para eles, isso aqui é um porco, e eles falar para a gente, tá, isso aqui é tal coisa do equipamento que eu não tenho ideia. Então, a parte técnica também pode ser um desafio. A pergunta principal é, isso funciona a campo, né? Sim ou não? Eu acho que ainda essa área está em andamento, a gente está descobrindo muita coisa ainda, mas hoje eu vou compartilhar com vocês 2 estudos que nós fizemos nos últimos 5 anos. Um deles relacionado à biosseguridade interna e o outro biosseguridade externa. Eles são projetos piloto, então a gente fez, vocês vão ver, o número amostral era pequeno, o tempo que a gente seguiu essas granjas, os empregados, foi relativamente curto. Então eu considero eles mais estudos de caso ou projetos pilotos. E esses trabalhos já foram publicados, mas o que eu quero compartilhar com vocês hoje é o que não está no artigo, né? O que não está publicado. E realmente focando nos desafios ali a campo, no dia a dia que a gente enfrentou ao tentar implementar esses tipos de tecnologia. Então, alguns de vocês já devem ter visto algum desses estudos no passado, mas eu vou tentar trazer umas informações que, de novo, eu não apresentei muito. Um deles é um estudo que a gente fez em colaboração com, na época, PigChamp da Europa, e a gente implementou em 3 fazendas dos Estados Unidos, que elas estão representadas ali no mapa. Todas as fazendas situadas em regiões de alta densidade de suíno, todas as fazendas, problemas de doenças, lutando contra PIRS, tentando controlar. Então, tinha ali o tema comum era, a gente não sabe mais o que fazer, basicamente, né? E a gente implementou esse sistema que era de monitoramento dos empregados dentro da granja para ver os movimentos e tentar entender
como é que as regras de biosseguridade das granjas estavam sendo cumpridas. E a gente viu, esse era o sistema, a gente tinha esses dispositivos que ficavam nas salas, na granja toda, nas diferentes salas, e os empregados, cada um deles recebeu esses dispositivos menores, eles eram do tamanho de uma moeda, e eles usavam no dia a dia, todos os dias, mais ou menos por um ano. Então, a gente trabalhou ali com granjas de 5.000 matrizes, era maior, a menor acho que tinha 2.000 e pouquinho. Então, a gente tinha de 12 até 35 empregados usando esses dispositivos. Então, vocês imaginam a quantidade de movimento, a gente seguia eles o dia todo, por um ano, essa quantidade de empregados. Eram muitos dados. E, então, a gente implementou os primeiros desafios foram a parte técnica, né? Para começo de história, a gente precisava de internet wireless na granja inteira. Então, eu não sei como é que está o Brasil em relação a isso, mas em algumas áreas remotas aqui, no estado de Indiana, foi bem difícil levar a internet para esses lugares. A gente acabou tendo que usar a internet via satélite, o que, no final das contas, deu muito certo. Mas trabalhar desde o aspecto, né? Ah, tá, você vai mandar o técnico para instalar? Então, ele vai precisar tomar banho. E eles, como assim banho? Né? Tipo, você começa a explicar tudo e eles não estão acostumados, é totalmente diferente. Eles chegam lá, tipo, meu Deus, o que é esse cheiro? E aí você tem que explicar e tudo, e por que você está tomando banho. Então, teve essa parte, mas a gente precisava deles lá para fazer todo o sistema de instalação. Então, isso com certeza foi um desafio. Eu acho que está melhorando muito. Inclusive, eu encontrei, mas aquelas coisas que a gente não planeja, né? Em fevereiro, eu encontrei um dos trabalhadores, ele veio falar comigo em congresso e falou, nossa, muito obrigado, a gente tem internet até hoje na granja inteira. O projeto foi em 2018. Então, pelo menos, ele ficou super feliz com isso. Mas agora eu vejo que é bem mais fácil essa internet mesmo, essa empresa que a gente trabalhou, eles acabaram se espalhando bem na região, que eles ficaram conhecidos porque eles conseguiram levar a internet até esse local remoto. Enfim, e questões de confidencialidade também, né? Quando a gente chegou e falou, esse aqui que você vai usar durante o seu dia de trabalho, e aí você vai deixar ali no vestiário para o dia seguinte e tal, nananã. E as pessoas ficaram assim, tá, ok, mas e aí, você vai saber se eu fiz alguma coisa errada, como é que isso vai funcionar? Eu vou ser despedido, eu vou, né, não vão me dar o bônus, ou então, tá, eu esqueci, ficou no meu bolso, eu saí sem querer, e aí a minha esposa vai saber onde eu tô, fora daqui da granja. Eu ouvi todos os tipos de perguntas e tive que ir falar, não, isso aqui... E uma das soluções foi relativamente simples, a gente tirou, ao invés de falar Alberto, João, a gente falava, você é o H5, e você é o 8G. E, interessantemente, ao decorrer do projeto, conforme a gente foi olhando os dados ali no dia a dia, as pessoas falaram, André, quer saber? Vamos colocar os nomes? Isso aqui tá um saco. A gente só quer saber para aprender mesmo. Então, conforme eles viram que isso não ia prejudicá-los e que estava todo mundo tentando usar isso para aprender juntos, eles mesmos, partiu deles, falar, quer saber? Vamos simplificar o negócio, que a gente quer saber, entender certinho por que esses movimentos mais arriscados estão acontecendo na granja. Então, eu acho que esses são os desafios mais precisam de tempo, né? Nada como tempo para as pessoas começarem a ver valor e tentarem elas mesmas trazer soluções. Então, o que a gente fez assim, na parte de dados, a gente tinha todos aqueles movimentos que eu comentei com vocês, conforme as pessoas mudavam de lugar para lugar, e aí a gente determinou alguns movimentos que a gente achava que era de risco. Bom, numa granja ali no dia a dia, a gente espera todos esses tipos de movimento, eles vão ocorrer normalmente, faz parte do dia a dia da granja, faz parte de todos os processos. O que a gente estava interessado era movimentos em excesso. Então, você ia ali da área de carregamento, onde tem muita mortalidade, tem porca que vai ser descartada, tem animais doentes que estão, de novo, indo ali para a compostagem. Quando você estava indo daquele local altamente contaminado para as salas de parto, quando aquele movimento era em excesso, a gente conseguiu olhar isso nos dados. Então, a gente determinou alguns movimentos que a gente considerava ou achava que eram movimentos mais arriscados. E se a gente visse um excesso naquele movimento, a gente queria saber se isso teria um impacto na produção. Então, a gente olhou, esse é só um exemplo, a gente também olhou movimentos entre salas de parto e olhamos também movimentos da creche para salas de parto, né, indo de animais mais velhos para animais mais novinhos, de novo, numa frequência muito elevada. Então, a gente conseguiu, depois de muito tempo, vocês só imaginam, né, o quanto a gente teve que massagear esses dados e simplificar e agregar. Então, foi um processo de aprendizado para todo o time. Mas, finalmente, a gente conseguiu alguma coisa que fazia sentido, né? Alguma coisa que a gente pode levar
para o pessoal da granja que eles puderam entender. Então, esse foi um dos gráficos que a gente estava olhando em uma das granjas para mortalidade pré-desmame. E o que a gente vê aqui são a mortalidade pré-desmame está em azul e em vermelho ou rosa está o número de movimentos arriscados, esses movimentos de risco. E o que a gente viu foi que tinha uma correlação, olhando apenas esses números. O que a gente viu foi que, conforme esses movimentos de alto risco diminuíam, a mortalidade também diminuía. E o interessante foi que a gente viu esse delay aqui, então teve um atraso. Quando a gente via que esses movimentos arriscados diminuíam, por exemplo, na semana 5, a gente viu aqui o efeito da mortalidade na semana 7, mais acentuado, 6 ou 7. Então, a gente viu que um precedia o outro, que foi bem interessante, né? A gente viu aquela temporalidade não era apenas uma coisa ali que coincidia no mesmo dia. Então, a gente espera mesmo que, talvez, que a gente sabe que tem o período de incubação, de transmissão e tal, então a gente espera que tenha esse efeito antes, depois. E a gente viu isso também apenas visualmente em outras instâncias, que era o contrário. A gente via um aumento no número de movimentos desses movimentos arriscados e depois um aumento na mortalidade pré-desmame também. Então, esse foi um dos exemplos que a gente viu no começo e ficamos empolgados, né? Falando, nossa, que interessante, parece que tem alguma coisa bem ali, mas eu sou uma epidemiologista louca por treinamento, então eu quis fazer isso, eu quis colocar muitas outras variáveis, considerá-las nesses modelos estatísticos, fazer modelos loucos para ter certeza que a gente ainda ia ver essa observação depois da gente considerar outras coisas. Então, por exemplo, a gente sabe que a produção de hoje vai ser mais parecida com a produção de ontem, que vai ser mais parecida com a produção de anteontem. Então, tem essas coisas naturais da granja. E então, a gente considerou tudo isso no nosso modelo estatístico e ainda assim a gente conseguiu ver uma associação. Então, eu acho que no final das contas, o que foi publicado foi bem interessante. A gente conseguiu ver associações entre esses movimentos arriscados e parâmetros de produção. Eu dei o exemplo de mortalidade, mas a gente olhou outras coisas também. Mas eu ainda acho que as lições mais valiosas da implementação desse projeto foi no dia a dia. Meu Deus, 5 minutos. Eu não estou nem na metade. Tá, vou correr. Fica tranquila, fica tranquila, fica tranquila. Tá, então uma das coisas que a gente fez para fazer um projeto nesse sentido, como vocês imaginam, era um pouquinho de trabalho. A gente tinha que, se um equipamento não estava funcionando, a gente tinha que conversar com alguém para ir lá fazer um troubleshoot com a gente. E com a equipe da Espanha que estava ajudando a gente na parte do software. Então, a gente tinha que manter eles engajados, né? Eles não podiam perder aquele momento. Então, essa era uma das coisas que a gente fazia. A gente fazia as visitas na granja e apresentavam para eles qual foi o progresso, né? O que está acontecendo, como é que está usando essa informação. Então, esse aqui é um exemplo. A gente mostrava para eles quais são esses movimentos de risco que a gente estava detectando e tentava entender por que eles estavam acontecendo, se eles achavam que isso era um problema ou não, quais são os modos de solucionar. Então, um exemplo que eu gostei muito foi que a gente viu eles mesmos, os empregados da granja, a gente fazia isso durante ali no almoço ou então durante o café da manhã, levavam uns donuts e fazia uma conversa mesmo. E eles mesmos notaram que tinham algumas salas na granja onde eles mantinham materiais, equipamentos, essas coisas que todo mundo ia lá. Então, essas granjas maiores, elas tinham uma separação, o pessoal que ficava na sala de partos, o pessoal da terminação e o pessoal que ficava na gestação. E tinha essa separação, cada um era responsável por uma área. Porém, a gente tinha essas salas que todo mundo ia, e as salas eram meio que uma bagunça. Então, tinham várias coisas e todo mundo ia lá. E para mim, né, isso aqui é um pouco arriscado. E o pessoal simplesmente não tinha pensado nisso. E aí a gente reconheceu que isso poderia ser um problema, né? Quando a gente começou a falar, tá, mas você sabe que esse vírus pode sobreviver X dias na sua bota. Aí o pessoal falava, nossa, então isso é um problema. E aí a gente foi para soluções, tá? Então como é que você solucionaria isso? Bom, a gente não pode construir 10 salas de materiais na granja. Isso vai ficar muito caro. E aí um dos empregados falou, tá, e se a gente pegar aqueles sapatos, aqueles crocs, deixar ali, e aí as pessoas que entram usam aquele croc só para aquela área, e depois eles trocam a bota e vão para as áreas dele. E aí a gente mantém pelo menos esse ambiente mais limpo. Uma solução barata, relativamente criativa, então eles conseguiram implementar isso no dia seguinte, porque era uma coisa muito fácil de fazer. Então esse é um exemplo das soluções que eu não fui lá, como a pessoa que fica no meu escritório e quis falar para eles o que tem que fazer, eles mesmos me falaram o que funcionaria para o cenário deles. Então, esse é o tipo de interação que eu acho que é o mais válido. Um outro exemplo que a gente mostrava para eles era o número de movimentos arriscados. Então, a gente ajustava e aí no mês seguinte mostrava para eles.
E aí a gente via mesmo aquele espírito de equipe, né? Yes, a gente conseguiu, diminuiu, ou então se tinha um aumento, tipo, putz, o que aconteceu? Vamos pensar, o que aconteceu de diferente? E aí as pessoas, era incrível ver como eles lembravam coisas. Não, mas na quinta-feira, dia tal, aconteceu isso, e com certeza foi aquilo. E aí isso gerava muita discussão. E eu achei que isso foi muito, muito interessante. A outra coisa que a gente fazia, como eu disse para vocês, eles tinham essa separação de pessoas da gestação, da terminação, dos partos. E a gente conseguiu ver isso nos dados. Então, aqui eu estou representando cada pessoa de uma cor. A gente vê que na terminação, eles faziam um excelente trabalho. Essa pessoa verde escuro era a pessoa de lá. Essa pessoa quase não aparece nas outras áreas. Porém, se você me falar que as pessoas da gestação não vão para o parto e que as pessoas das salas de parto não vão para a gestação, eu não vejo isso pelos dados. Então, ok, essas regras estão lá, elas estavam lindas ali no papel, quem era o quê, depois, às vezes eles mudavam e tal. Não acontecia a campo, e os dados estão aí para provar. Então, eu acho que aí também mostra para a gente quais regras estão sendo cumpridas ou não. E, de novo, eu não estou acusando ninguém, a gente chegava e mostrava isso, aí começava, não, mas a fulana ficou fora por 2 semanas, ela estava doente, por isso que eu tive que cobrir. Ah, tá, entendi. Ah, mas o que mais? Ah, não, mas aquele dia eu tive que ficar lá porque eu tive que falar com a ciclana sobre um projeto novo do não sei o quê. Ah, entendi, mas então essas regras não estão sendo seguidas. A gente sabe que tem um risco. Tem um risco de contaminação, tem risco de transmissão. Então vamos colocar o negócio como ele é. E eu acho que isso foi muito interessante deles verem que as exceções, elas não eram bem exceções, elas aconteciam o tempo todo. E o último exemplo aqui, esse foi interessante, porque a gente tinha uma das fazendas, a Fazenda 2, que eles estavam com muito problema de retenção de empregado. Eles não conseguiam manter o pessoal. E aí a gente olhou o tempo que cada pessoa da granja passava nas salas. Então, o que a gente viu nas outras fazendas que tinham menos problema com isso, foi que o gerente, ele tinha muitos movimentos de curta duração, a Fazenda 1 e a 3. Então, o que parecia que ele tinha um comportamento de ficar checando nas pessoas, ficar recebendo quem estava chegando, ficar recebendo equipamento, material. Ele tinha essa atividade de pouca duração nas salas. Enquanto que na Fazenda 2, a gente viu um cenário completamente diferente, a gente não via isso. O gerente estava passando duração de tempos maiores em salas. Ou seja, ao conversar com ele, ele falou, não, claro, cada dia eu estou cobrindo uma pessoa. Um dia não tem gente para inseminar, outro dia não tem gente para castrar, então eu estou fazendo o que tem que ser feito. E o que a gente fez, então, a gente foi para um café com o dono do sistema e a gente mostrou a diferença. E ele sabia que ele estava com problema de retenção. Mas, ao mostrar, em comparação com outras fazendas, isso se torna ainda mais preocupante. O pessoal adora um benchmarking. Então, quando eles veem, isso está ficando feio, isso está bem diferente das outras, tá bom, talvez eu aumente o pagamento, então, para tentar recrutar melhor. Ou então, o que será que as outras estão fazendo que elas não estão com esse problema tão alto de retenção? Então, acho que leva as pessoas a tentar aumentarem os esforços que eles fazem, nesse caso, para reter empregados. Eu vou falar rapidinho do segundo estudo de caso, que é o de biosseguridade externa. Nesse caso, a gente usou a tecnologia de GPS a gente fez um cercamento virtual das propriedades. Esse foi um piloto pequeno. Para ver, as pessoas tinham um aplicativo nos celulares, e aí, conforme elas entravam nessas regiões cercadas virtualmente, pelo sistema de GPS, a gente tinha como se fosse uma lista de visitantes virtual. Então, era automaticamente mandado para a nuvem, e aí a gente tinha isso automaticamente, ao invés de ficar o bom e velho assinar no papel. Então, eu queria fazer 2 coisas nesse projeto. Primeiro, as dificuldades. A parte técnica, obviamente, tem gente que não sabia nem fazer o download do aplicativo, tinha que manter atualizado, essas coisas. Então, essa foi uma curva de aprendizado. E confidencialidade, a mesma coisa, né? Se as pessoas já estavam preocupadas com aquele projeto de dentro da granja, você imagina de fora da granja. Então, as perguntas parecidas do tipo, mas o meu marido vai saber o que acontece se eu tiver com o aplicativo ligado de final de semana. Essas perguntas também aconteceram nesse projeto. Mas a gente queria ver 2 coisas. A gente queria saber se o aplicativo com esse sistema de GPS, cercamento virtual, funcionava em comparação com o nosso Gold Standard, que era um livro de visitantes manual. Essa foi a parte 1, validação. E a segunda, a gente queria saber se tinham violações. O vazio sanitário era diferente, dependendo dos sítios, né, de como as pessoas se movimentavam. E a gente queria saber se as pessoas estavam respondendo isso, que a gente podia ter através desses dados. Então, a parte número 1,
A gente viu que 95% dos movimentos que foram relatados manualmente, que a gente considera o gold standard, eles foram também detectados pelo sistema digital. Algumas pessoas falam, 95%? Tá ótimo, né? O pessoal que participou do estudo falou, não, você me volta com 100% ou nada, porque eles trouxeram o ponto, tá, se isso for PSA, eu não quero perder esses 5%, então para mim isso é inaceitável, eu não vou pagar para não ter tudo, eu quero absolutamente tudo ou mais. Então, depende do ponto de vista, né? Mas 95% foi o que a gente encontrou nesse estudo. E aí a gente conseguiu ver as redes, né? A gente fez análise de rede para dar uma olhada como é que essas redes funcionavam. E a gente viu, por exemplo, aqui são as UPLs, a gente viu que elas eram bem mais isoladas, ou seja, tinham menos pessoas conectando esses sítios, o que é esperado, né? Geralmente a gente presta mais atenção nas nossas UPLs, enquanto que o crescimento e terminação estava meio que muito conectado. O tamanho dos círculos são o número de movimentos e aí as flechinhas de dentro são a conectividade. A gente estava mais interessado nas violações, né, do vazio sanitário. E o que a gente viu foi que essa parte do estudo foi apenas por um mês, então foi um tempo curto que a gente seguiu as pessoas. Teve 1.500 movimentos, mais ou menos, que a gente detectou no período todo, que as pessoas estavam usando o sistema. E a gente viu, positivamente, uma taxa baixa de violações. Foram apenas por volta de 1% de violações, o que foi bom. O movimento, no geral, estava ok. A maioria das violações foi pessoas indo da terminação para a UPL. Então, esse foi a maior quantidade de problemas com não respeitar o vazio sanitário. E interessante, a gente viu também que o papel das pessoas fazendo essas violações, eles eram um pessoal de comunicação e informação, tecnologia de informação. E aí, quando a gente levou isso para o sistema, foi interessante, porque eles falaram, não, mas isso não é uma preocupação. E a gente falou, tá, mas por que não, né? Não, porque eles não entram em contato com os animais, eles ficam no escritório, eles estão fazendo alguma coisa mais na parte exterior, então a gente não se preocupa com isso. O que eu achei, não chocante, mas eu achei interessante, porque a gente pensei naquele primeiro projeto, né? A gente viu que mesmo o escritório, tudo bem, eles podem ficar só lá, mas as outras pessoas da granja também vão lá e depois elas vão em outras áreas da granja, né? Então, pensar criticamente é importante. E eu também lembrei que quando eu estava lá com os nossos técnicos da empresa de internet, que eles estavam confusos com o fato de tomar banho e tudo isso, estava faltando uma ferramenta. E aí eles falaram, não, está lá na gestação. E adivinha, fui eu e o técnico pegar lá na gestação. Então, o quão certo você está que essas pessoas realmente não vão nas áreas dos animais? Eu garanto que não 100% certo. Geralmente, você não fica lá com eles o tempo todo. Então, eu acho que é uma questão que vale a pena pensar. E em outras visitas de granjas que eu fiz, a gente via certinho. Essas pessoas entravam, saíam, fumavam, voltavam, não respeitavam as regras. E aí eles podem fazer isso e os outros não, né? Eu acho também que é uma questão, às vezes, até de consistência. Então, essa população, os provedores de serviço, no modo geral, eu acho que eles têm que ser considerados quando a gente fala de biosseguridade. E é isso. As mensagens finais aqui, só voltando para os desafios, né? Esses projetos, eles foram relativamente pequenos e mais como prova de conceito. Mas eu acho que a gente descobriu alguns jeitos de vencer esses desafios, né? Um deles foi criar sistemas de incentivos. As melhores fazendas foram as que já tinham esses sistemas de bonificação. Então, o pessoal viu, tá, eu vou fazer tudo isso, mas aí se eu aumentar a produção, eu vou ter bônus. Então, o sistema de bônus parece que que foi muito bom para a gente. Ter comunicação constante, então só a gente aparecer lá, falar, tá, eu tô aqui, esse é o jeito que eu estou usando os seus dados, esses são os exemplos. Ajudou muito, não só com o nervosismo na parte de confidencialidade, mas também para eles entenderem por que a gente estava fazendo isso, né? Qual que era a utilidade, como é que isso ia ajudar a granja. E a parte técnica, sinceramente, eu acho que ou a gente tem que investir nela ou nem começar. Porque se a gente implementa algum sistema que vai estar parcialmente comprometido, que não vai estar com updates, então a gente vai estar faltando muita informação. Então, eu acho que não compensa o esforço financeiro e de energia mesmo, se a gente não tiver pessoas que a gente vai ter que compensar para ajudar na parte técnica. Então, isso é indispensável, na minha opinião. E é isso. Eu confesso que quando eu aceitei fazer essa palestra, eu falei, nossa, mas eu só tenho
exemplos dos Estados Unidos, né? Que chato, não sei o que está acontecendo no Brasil nessa área. Mas a gente acabou de ouvir que a gente vai ter um financiamento para trabalhar com a empresa da Espanha, a ADA, Animal Data Analytics, e a gente vai começar esse projeto, um projeto de 2 anos, e a gente vai tentar implementar um projeto parecido no Brasil, com o segundo estudo. Então, estou empolgada para essa nova atividade, e aí, daqui uns 2, 3 anos, eu vou ter, talvez, alguma coisa para compartilhar com vocês. Os financiadores de todos esses projetos e as pessoas que realmente fazem o trabalho, pós-docs e estudantes de doutorado, e veterinários e pessoas do campo. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, vou estar aqui. A gente pode pegá-los agora ou depois. Saúde, Paulo. Obrigado, Andréia. Muito bom, muito bom. Perguntas para a Andréia? Perguntar alguma coisa, doutor? Andréia, parabéns pela apresentação, assim. Eu enfrentei alguns desafios desses também, de treinar pessoas. Eu queria entender qual que é a geração, qual que é a idade dessas pessoas? Elas são pessoas mais velhas, são pessoas mais jovens? Tinha de tudo, tinha de tudo. Tinha de high school até pessoas fazendo colegial, que trabalhavam ali de final de semana, até 60, 70 anos. Tinha de tudo. E eu não vi... Sinceramente, eu não vi muita diferença na reação. Eu acho que todo mundo ficou nervoso. Eu acho que no estudo 2 do aplicativo, com certeza a gente viu que as pessoas assim, um pouco mais jovens, elas tinham mais facilidade do que as pessoas mais velhas. Mas, pelo menos nas fazendas que a gente trabalhou, a idade estava em todo lugar. Não, eu vi dificuldade, assim, para a pessoa ter um e-mail. Às vezes a pessoa mais velha, ela não tem um e-mail. Então, assim, é mais isso mesmo. Qual que é a geração de pessoas dessa área no Brasil? Sabe? Eu também trabalhei com pessoas de várias idades, mas era uma faixa de 40 anos, mas com uma escolaridade menor, sabe, Fábio? Não tinham pessoas tão mais velhas, mas com uma escolaridade de até ensino médio ou 8ª série, assim, né? Então, vou passar essa pergunta para a André. Qual que é a escolaridade, André? A escolaridade, a gente não pediu, mas geralmente é colegial ou menos. Quem vai ter bacharelado, treinamento maior, vai ser só o gerente. Geralmente é o que a gente vê nas granjas. Andréia, sobre essas falhas esses movimentos de alto risco. Obrigado. Sobre esses movimentos de alto risco, se a gente quiser seguir para mais perto de 100%, o quanto que você acha que é questão de treinamento versus falha de infraestrutura ou falha de pessoas, quer dizer que ou seja, não vai ter como melhorar sem investimentos mais pesados? Boa pergunta. Eu acho que vai depender muito na granja, né? Tiveram algumas granjas que estruturalmente não tinha o que fazer, você tinha que demolir e começar de novo. Mas eu não acho que é a maioria dos casos. Eu acho que muitas vezes dá para ter um melhor planejamento. Você via as pessoas fazendo... Por exemplo, mortalidade é um bom exemplo. Algumas fazendas... Isso foi uma coisa bem no começo que a gente conseguiu identificar e melhorar. Que no começo eles estavam levando os animais mortos e voltando para as salas 10 vezes ao dia. Toda vez que eles entravam na sala, eles tiravam os mortos e levavam lá. E essa foi uma das sugestões. Por que vocês não deixam eles aqui? E aí depois, no final do dia, uma pessoa passa e leva tudo, né? Esse foi um dos exemplos. E o outro exemplo também é quando você está desmamando, né? Ao invés de ficar indo 1000 vezes e voltando e passando por aquele corredor altamente contaminado por animais de várias salas, às vezes, se você tem movimentação contínua na fazenda, a gente também fez o esquema. Uma pessoa vai ficar no corredor só levando e as outras pessoas vão ficar, se você tem gente o suficiente, claro, né? Vai indo de quarto em quarto. Então, alguma dessas soluções criativas. Então, eu acho que é uma combinação, Daniel. Não sei falar a porcentagem, mas eu acho que depende muito, né, se as granjas foram feitas para ser eficientes ou se era uma coisa pequena que daí foi crescendo e não foi muito bem planejada. Eu tenho uma pergunta. O tempo da bateria, qual que é a duração mais ou menos? E outra coisa, como é que você sabia se a pessoa estava indo ou estava voltando? Tipo assim... A gente tinha os horários certinhos, então dava para saber, dava para fazer todo o movimento dela no dia inteiro. Então a gente tinha lá 14h30, 14h35 ela estava aqui, 14h37 ela estava lá. Então a gente conseguia fazer da onde ela estava indo, para cada um. A bateria, o estudo foi de 1 ano, a gente ainda, eu acho que dura até 2 anos. Carlos, talvez você lembre melhor, mas era muito tempo, a gente teve que... A gente perdeu alguns equipamentos que as pessoas esqueciam, colocavam na máquina de lavar roupa. Esse foi o problema, ou então caía no esgoto.
Mas eu acho que a bateria, o problema foi muito pouco e era bem barato e bem fácil de trocar se era preciso. Eu comprei na Amazon mesmo e era tranquilo, eu deixava lá no escritório para eles. Mas durava, acredito que 2 anos. Ô, André, parabéns aí pelo seu trabalho aqui, Matheus. Qual que é o valor, não sei se você chegou a fazer alguma avaliação do custo dos equipamentos, tanto no 2, por fêmea ou por funcionário, você tem esse custo desse equipamento? Quanto que ficaria por funcionário, por exemplo? Ou por fêmea, quanto que custaria? Até para a gente ter uma ideia de isso é prático ou não de colocar para girar, né? Boa pergunta. Na época que a gente fez os pilotos, eles não estavam sendo comercializados nos Estados Unidos, então a gente não chegou a fazer uma análise de custo, mas eu acho que o Carlos, se você quiser falar alguma coisa, ele trabalhou com a gente no primeiro projeto e eles comercializam o produto na Espanha, em outras áreas da Ásia, então eu não sei se ele tem uma estimativa melhor. I understand Portuguese, but I apologize. I prefer to, if you don't mind, to explain it in English. I promise to do it better next time. It was a privilege to get involved in that. At that moment, it was working really well. Now it's even more mature, but the cost, that is your question. I made a prudent calculation of the payback based on the results of the project. It's always a combination of operations plus biosecurity. It's the two things together you have mentioned. Is the right person at the right time doing the right thing? It's something that you can read in between. When you put together a bit more of, I think it was 0.37 piglets win more every week, when you avoid certain problems because the guy is there and is not in other place, because certain farms move like a hive, and other farms move like a Roman legion. It's interesting. Some of them are very disciplined or not. The figure. This first prudent figure that I calculate based on this is that the payback is at least 18 euros per sow per year, 1/8, which is big money, just because you are doing better and you can measure certain things. In here, just included the reproductive performance. If this had an effect on nursery growth or feed efficiency in growth or mortality in nursery, this is not included. That is the reason that I mean that is a prudent calculation. So what you think at the very end is something quite logical. You see that doing or respecting the protocol and doing the things that are expected, you're improving the farm results, understanding a good number of things. That is the reason that we think, of course, you need to put it at work under commercial conditions, but it's something that makes you understand better the business. And the most important thing, this is my last comment, if you allow me, Andrea, is allowing data-driven education. You're working with the guy that is not understanding the right thing, that is making the mistake on the weekend, the young person that is not speaking the local language or whatever. It's not just a general training and education session. You're focusing and coaching those guys that need more. And data will tell you if they have understood. So it's kind of a continuous improvement system. That is the reason that we really try. What's the cost? Yeah, to set it up. It's based on the number of readers and emitters. Can you give us an example for 1,000 sow farm? Yeah, this is, normally it's, you have an upfront payment because you need to pay the devices, the beacons and this, and yeah, no, I'm going to do, because it's, since it says, I want to answer properly because if not, can be confusing. You have to pay the devices once, the readers and the meters, and later on, you pay monthly for maintaining the system. For 1,000 sows farm, and it's not a linear one, but may vary. It's not big money. I don't know. Could be 400, 500, 600 euros a month, considering everything, the upfront payment. So the return on investment is quite high. Our estimation on return on investment is 12 to 1, with a payment, a yearly payment that may vary from $5,000 to $10,000. It's not nothing that is going to break any yearly budget. That is a good thing. It's very democratic in terms of cost. Última pergunta. Andrea, parabéns pela apresentação. Primeiro, com relação ao estudo, o pessoal teve um treinamento antes sobre os fluxos, onde
poderia ou não poderia circular. Desculpa. E segundo, quando vocês detectaram esses movimentos de risco que não eram apropriados, o que se fez com essa informação na granja? Teve alguma ação punitiva, orientativa? Como que foi esse segmento? Tendo em conta que a mão de obra é tão difícil, o que se faz quando um colaborador erra frequentemente, mesmo após a orientação corretiva? Boas perguntas. Eu já esqueci a primeira pergunta. Se eles tiveram um treinamento. O começo, a gente coloca o sistema e a gente deixa eles do jeito que é, para a gente entender mais ou menos qual que é o baseline ali da granja. Então, no começo a gente não fez nada, e aí a gente se encontrou e falou, ó, esse aqui são movimentos que a gente considera arriscado. De novo, a gente está aprendendo com isso, então pode ser, o sistema que a gente trabalhou, ele era flexível nesse sentido. Então, se as pessoas falarem, esse aqui é um movimento arriscado para a gente podia incluir isso também, só para você saber. Mas a gente tinha esses que a gente considerava que poderiam ser de alto risco. Então, aí depois a gente comunicou isso e a gente mostrava os gráficos, e aquele gráfico que é o verde e o vermelho são os arriscados. Então, eles sabiam, sim, toda vez que a gente estava indo lá, como é que isso estava se comportando. A gente via também que tinha mais movimentos arriscados durante os finais de semana, porque só tinha poucas pessoas na granja. Então, teve isso. Essa foi a primeira parte. Então, o treinamento foi muito básico. Na verdade, o treinamento era mais, coloque o beacon quando você chega no trabalho e deixe ele no vestiário antes de você ir embora. Não coloque ele na máquina de lavar roupa, não tome banho com ele, não leve ele para casa. Mas, em termos de movimento, a gente falava, mas nada, você tem que melhorar esse movimento. Era mais geral. E em relação ao feedback, nunca foi punitivo. A gente trabalhava com tudo agregado, o dado era todo agregado, né? Então a gente tentava manter ali para as pessoas, para não ter nenhum finger point, né? Para ninguém apontar para ninguém e falar foi ele. E o que a gente via mesmo era que a gente tentava fazer que eles trabalhassem como um time. E como eu disse, uma das granjas era muito fácil, porque eles já estavam acostumados com isso. Eles já eram bonificados a nível de time. Então, aquela granja foi bem mais fácil. Enquanto que a gente viu de tudo. Tinha granja essa granja que eu falei do gerente, que tinha problema de rotatividade, a gente ia lá, depois de 3 meses que eu ia lá, e não conhecia mais ninguém. Todo mundo era novo. Então, eu tinha que voltar e treinar eles de novo nos movimentos de risco, e o que era o sistema, e o beacon e tal. Mas eu diria que mesmo nessa granja nunca foi punitivo. Mas eu acho que isso depende muito da granja.